Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui no MF Londres Podcast, e hoje temos mais uma convidada espetacular, que é uma das convidadas que eu estava ansioso para apresentar aqui no podcast, a Dani. Mas nada melhor para que ela se apresente, mas antes disso eu queria agradecer o meu muito obrigado por ter aceito o meu convite aqui no podcast, e gostaria que se apresentasse para quem nos escuta. Eu que agradeço. Muito obrigado, Manuel, pelo carinho, pelo convite. Eu fico de verdade muito lisonjeada de estar aqui. Saber que tantas pessoas importantes passaram aqui e eu estar sentada nessa cadeira de verdade é uma honra. Para quem não me conhece, eu sou Dani Olício, sou estrategista e quero passar para as marcas, literalmente, uma mensagem direcionada de acordo com o que elas precisam, para quem elas precisam no digital. Levar do offline para o online com intenção. Muito bom. Pode-se falar um pouco mais quem é a Dani, o que é que ela faz, porque é que veio para o Reino Unido, o que é que fazia antes de ir para o Reino Unido, para quem nos escuta? Olha, é uma história longa, são 14 anos já. Eu já fiz de tudo um pouco, Manuel. Eu já limpei casa, eu já fiz unha, já fiz sobrancelha, no mundo da beleza o que falava eu estava fazendo. Eu já fui babá, então eu fiz de tudo um pouco por um sonho de uma vida melhor. Exato. Então eu estou muito feliz porque quando eu vim para Londres, eu fiquei aqui poucos dias, na primeira vez que eu vim. Foram 10 dias, 12 dias eu acho, mas quando eu pisei aqui eu falei, é aqui que eu vou morar. Eu me encantei com esse lugar, sabe? Então eu fiquei muito feliz e quando eu voltei eu já tinha certeza, eu não me vejo mais em outro lugar, eu amo aqui. E em que ano foi? Isso foi, a primeira vez que eu vim foi em 2010, me apaixonei e voltei em 2012. Exato. E desde então tô aqui, 14 anos já. O que é que fazia antes de vir para o Reino Unido, mesmo da primeira vez? Olha, eu já fui, antes de vir eu era vendedora numa loja, lá na minha cidade. Mas não deu certo, o custo estava alto, então eu falei, gente, eu tenho que ter uma oportunidade melhor para mim e para o meu filho. E aí eu vim, e depois de 3 anos ele veio. Ok, muito bom. E o que é que fez, o primeiro trabalho que fez quando veio para o Reino Unido? Em 2010, nesse caso? Em 2010 só para visitar. Exato. Em 2012 já cheguei limpando casa loucamente. Já fui limpando tudo que falava, você limpa, você cuida de bebê, cuido, tudo que falava eu ia fazendo, mas a maioria era limpar a casa. E quanto tempo ficou nesse serviço de limpeza de casas? Fiquei 3 anos, só que eu limpava a casa, no fim da noite eu fazia unha. Então, assim, às vezes eu terminava meu trabalho 8 da noite, aí eu ia fazer lá pelas 8h30 da noite, eu ia começar a fazer uma unha. Então, fazia até tarde, sempre assim, sexta, sábado, ali. Aí fui pegando uma cliente, outra. Aí fui aumentando a clientela e eu consegui deixar de limpar a casa. Muito bom. Vamos fazer aqui a primeira pergunta. Por que aceitou o meu convite? Porque é uma honra estar aqui, gente, eu já queria estar aqui há muito tempo. E eu estou muito feliz e honrada mesmo, porque eu dou muito valor a quem valoriza a nossa língua. E você mesmo sendo português, valorizando a língua portuguesa, mesmo sendo do Brasil, isso para mim é uma honra. De verdade, é uma honra. Bom. Eu fico muito feliz que você está levando fora do nosso país, tanto do Brasil quanto de Portugal, trazendo a nossa cultura para um outro país. Isso é realmente extraordinário. Você está de parabéns. Muito obrigado. Mais uma pergunta. O que fez a você sair do seu país natal? A segurança e a situação financeira. Eu acredito que foram os dois, assim, divisor de água na minha vida foram esses dois, porque eu sozinha, com meu filho, eu já não estava, eu vi assim, a cada ano a despesa dele estava aumentando. Eu falei, se eu continuar aqui, a conta não fecha. Então eu precisava continuar buscando algo a mais, e eu bati um teto ali como vendedora que eu não estava conseguindo. Então eu falei, eu tenho que buscar algo a mais. Então por isso que eu vim para cá. Muito bom. E em que ano foi mesmo? 2012. 2012. Na época das Olimpíadas. Sim, as Olimpíadas de 2012. Sim, lembro. Isso, era isso. Mais uma pergunta, como lida com o erro? Olha, o erro ele é inevitável, Manuel. Hoje eu lido como um aprendizado. Antes eu teimava muito. Hoje eu lido como um aprendizado para não repetir.
e não fico mais murmurando. Antes eu murmurava muito, eu ficava, ai, mas aconteceu, eu errei, mas não foi culpa minha, foi culpa não sei de quem, e colocava sempre a culpa no outro. E hoje não, eu tenho a autorresponsabilidade de falar, não, errei, por quê? E como que eu posso fazer diferente? Então é assim que eu lido com o erro hoje. E é assim que eu tento passar para os meus filhos. É isso, muito bom. Vamos a mais uma pergunta antes de um tópico, de um outro tópico. Por que você faz aquilo que você faz? Hoje eu amo o que eu faço. Mas por que você faz aquilo que você faz? Porque eu literalmente descobri algo que eu amo. Então, assim, quando você faz com amor, você busca detalhes, você não tem paz enquanto não termina, você não calcula a hora, você não calcula tempo. Quando de fato você faz o que ama, você trabalha, porque quando tem gente que fala, faz o que ama, você não vai trabalhar. Mentira, porque o mundo, a vida não é um morango, não, gente. Exato. Então, assim, eu tenho muito trabalho, tem muito desafio, porém, eu amo o que eu faço. E mesmo os desafios, eu respiro, eu falo, que bom que esse problema é do meu trabalho. Que bom que esse problema é de uma coisa que eu amo. Exatamente. E o que é que você faz hoje em dia? Seja mais específica para quem nos escuta. E seja específica. Sim, eu faço a estratégia de pessoas e de empresas de forma intencional. Então, eu vou trazer a essência do seu trabalho, do seu serviço. Não é só gravar um vídeo. Muita gente fala, você é videomaker. O vídeo, ele é uma ferramenta. O que vem antes, que eu descobri, depois de muito quebrar a cara, de fazer trabalho e me arrepender depois, foi não. O vídeo é a última coisa. Ele é importante sim, ele é uma ferramenta sim, mas gravar por gravar, qualquer um grava. Exatamente. Você tem telefone, todo mundo aí tem telefone, você provavelmente está me assistindo de um telefone. Então, gravar por gravar, isso não leva a nada. Exato. Então, quando você tem a estratégia, que você tem uma intenção, aí sim você vai comunicar o que aquela empresa, o que aquele serviço precisa para o seu cliente. E não só às vezes porque você gosta. Ou porque às vezes, tipo assim, tem muitos clientes que, não, eu não gosto assim, eu não gosto. Ok, mas você não está comprando de você. Exato. Eu tenho que pensar com a cabeça do seu cliente e também não é nada da minha cabeça. Existe toda uma pesquisa, Exatamente. como o seu cliente age, o que ele gosta, o que ele faz. Então, a partir daí, depois dessa pesquisa, eu vou trazer essa linguagem para o seu jeito, adaptar para o seu jeito, criar o roteiro e aí, então, a gente vai gravar. Isso é muito bom. Vamos aqui a um tópico. Cada caneta tem uma palavra. A Dani tira uma caneta e vai falar sobre essa palavra. Vamos filosofar agora, gente. Qualquer uma eu posso escolher? Qualquer uma. A sua escolha. Escolher essa, então. Vamos lá. Deus. Meu Deus. Deus é tudo para mim. É a base de tudo. Tanto que o meu nome significa, Daniele significa Deus é meu juiz. Então, assim, quando eu descobri isso, eu tinha 8 anos. E eu falei, gente, é isso. Ele é tudo. A base, o antes, o durante e o depois. É tudo para mim. Muito bom. Vamos tirar mais uma caneta? Mais uma, vamos lá, uma rosa. Determinação. Esse aqui é meu sobrenome. Determinação. Porque quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, se não for isso aqui, é determinação. Eu não paro enquanto eu não conseguir. Ai, mas você... Não paro. Ai, mas não deu certo. Eu não paro. Eu vou chorar. Eu vou, às vezes, nem durmo. Vou comer um potão de doce, que eu amo doce. Mas eu não vou parar. E eu continuo. E cá estou. Se não fosse isso aqui, eu não estava aqui na sua frente. Eu não teria nem te conhecido lá anos atrás, né, Manu? Se for pensar também. Gente, nossa história é longa, viu? Minha, dele, da Joana, maravilhosa, filha dele. Joana, um beijo pra você. Muito bom. Vamos a mais uma pergunta. O que você faz com o que fazem com você? Eu aprendo e eu tenho a humildade de aprender, seja bom ou seja ruim. Hoje eu tenho essa humildade. Antes eu já queria rebater, eu queria ter razão. Hoje eu quero ser feliz, mano. Hoje eu quero ser feliz, muito feliz. Então eu penso assim, o que eu posso aprender com isso? Seja lá o que for que acontecer comigo. Foi bom? Foi bom. E como pode ser melhor? Foi ruim? E como pode não ser ruim da próxima vez? É isso que eu penso. Eu sempre recebo aquilo e penso no próximo passo. Exato. É isso que eu faço. Muito bom. Vamos a mais uma caneta, então? Mais uma. Eu vou pegar a branca. Vamos ver. Essa é a Bíblia. Meu livro preferido.
O livro dos livros, como É eu falo. o livro dos livros, é o livro da Bíblia, e se você for parar para pensar, você que está aí em casa, é a base para qualquer livro que preste, é isso. Por mais que as pessoas, muitos não admitem, mas usam o universo, usam tudo quanto é coisa, mas para tirar o fundamento da Bíblia. Exato. E é um livro do qual eu hoje tento ler cada vez mais, mas de forma assertiva e tentar compreender. Por muito tempo eu achei muito difícil ler, confesso, mas hoje eu tento, quando tá uma linguagem um pouco difícil, eu tento procurar uma outra pessoa que fala, às vezes, uma linguagem mais fácil, um outro ponto de vista, porque às vezes a mesma história tem várias interpretações, e nenhuma quer dizer que tá mais certa do que a outra. Mas eu acredito que quanto mais a gente buscar, esse é a única palavra de vida que a gente tem que, assim, viver e consumir o máximo possível. Exatamente, é isso aí. Muito bom. Mas vamos a mais uma pergunta então. O que é mais empolga atualmente? O que mais o quê? Empolga atualmente. O que mais me empolga? Isso. Ver o desenvolvimento dos meus filhos. Isso é o que mais me empolga. Quando eu vejo, assim, cada aprendizado, cada desafio, e são idades muito diferentes. Então, assim, quando eu vejo qualquer coisa que eles vencem, seja um desafio na universidade, meu mais velho está quase terminando a universidade, seja o mais novo aprendendo uma coisa nova, descobrindo uma comida nova. Então, assim, isso é o que mais me empolga. A minha vida é por eles. Então, isso é o que mais me brilha o olho, assim, são eles. Muito bom. Mais uma caneta, então? Mais uma caneta. A preta, que eu amo preto. Ah, é a outra que é a preta. Educação. Base de tudo. Por muito tempo... Para além da Bíblia, a educação é a segunda coisa. Muito bom. Muita gente fala que é contra a universidade, por exemplo. Eu não sou contra. Eu fiz e eu acredito que o conhecimento, ele nunca é demais. Pois não, nunca. Então, para mim que fiz, tem muita coisa, como tudo na vida, que eu não concordo, né? Algumas ideologias que tentam colocar ali nas entrelinhas, né, do ensino, mas isso vai da cabeça de cada um, como você absorve, como tudo na vida, em qualquer roda vai ter a pessoa boa, a pessoa ruim, né? Ou a pessoa má e boa intencionada. Então, para mim, a educação é a base de tudo e conhecimento nunca é demais. Concordo. Então, é o que eu sempre tento passar para os meus filhos, porque é o que eu vivi. Então, poder hoje, por exemplo, ajudar meu filho num trabalho universitário e saber que eu já passei por aquele processo, é uma experiência completamente diferente. Porque eu sei do que ele está passando, eu sei do desafio, eu sei na pele, de fato, né? Então, a educação desde o pequeno até o mais velho, eu acredito que para todo mundo a gente sempre tem o que aprender. Exatamente, é verdade mesmo. Mais uma pergunta, o que você está ansiosamente esperando? O que eu estou esperando? Eu vou dar um spoiler, gente. Eu estou esperando a resposta de uma nova fase profissional. Então, assim, isso é o que está mais brilhando os meus olhos, porque eu estou numa transição do celular, ainda uso o celular para gravar, mas eu estou na transição do celular para a câmera. Então, eu estou bem ansiosa para começar full time, só, assim, focar mais, porque o celular nunca vai sair da mão da gente, tá? É uma coisa, né? Tanto que a gente está sendo gravado com o celular, eu estou gravando aqui também, meu amigo Paulo, obrigado. Então, assim, não tem como fugir, mas a câmera é uma paixão que já veio há muito tempo da minha vida, como fotografia, só que agora com vídeo. Então, esse é o spoiler. Já falei muito, ficou, né? Em primeira mão aqui registrado, né? Em primeira mão registrado, verdade. Isso aí. Qual foi a melhor coisa que aconteceu este ano? Esse ano? Esse ano foi ter feito o método Evo. Eu estive lá também. Você teve, não foi? Muito bom. Foi transformador para mim. Então, assim, se foi algo que deu uma revolução interna para mim, como pessoa, foi o método Evo. Então... Foi uma experiência muito Foi uma boa experiência mesmo. única. E olha que não foi o primeiro método de inteligência emocional que eu fiz. Eu já fiz outro, que foi o método CIS, que também foi transformador. Do Paulo Vieira. Incrível. Porém, o método Evo, ele veio para confirmar para mim que nenhum
nenhum evento de inteligência emocional é suficiente. Exato. A gente sempre tem o que evoluir, sempre tem o que curar, sempre tem algo para trabalhar e algo para melhorar. Então, assim, essa foi a minha virada de chave, então por isso que eu tenho que dizer. E dali para cá eu já subi muito. Evoluí mentalmente, principalmente, assim, sem sombra de dúvidas. Então ele foi um divisor de águas, porque o Paulo Vieira fala muito disso. A cada 6 meses você fazer uma evolução, uma imersão dessa, né? E confesso que eu não acreditei. Eu pensei, que exagero, isso aqui já é tão profundo, né? Não precisa fazer a cada 6 meses. Mas aí, como eu fiz o método Evo, eu falei, ele estava certo. E é verdade. A gente tem muito que trabalhar ainda. E quando você pensa, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não, ainda tem muita coisa a ser trabalhado, a ser mexido, a ser perdoado, a ser ligado de novo aquela chama para um sonho, para um projeto, tirar do papel, perdoar, fazer as pazes, não sei, entende? Mas você tem sempre um negócio aí que tem que trabalhar, que tem que mexer. Eu costumo dizer, a gente não acredita até chegar o dia que a gente estiver presente. Sim. Ou em eventos ou em começões, quando a gente está presente, aí sim, já devia ter feito isso há mais tempo. Não é? Aquele arrependimento, por que eu não fiz isso antes? Exato, o arrependimento vem depois. Vem? Não, nunca antes, é sempre depois. Você também sentiu? Senti, claro. Eu senti também, eu pensei, por que eu não fiz isso antes? Aí chorar. Mas é um choro bom, de alívio. Exatamente, sim. De alívio. Mais uma caneta então. Mais uma, essa aqui é a preta, que eu achei que era outra, essa aqui. Vamos lá, essa é mentalidade. É a chave para mudar tudo. Eu falo que se não fosse a minha mentalidade ter mudado, gente, outra coisa, eu quebrei tanta crença, eu paguei tanto minha língua, mordi minha língua, muitas vezes, mano, mas tipo, muitas vezes. Por quê? Todo mundo fala, você tem que virar a chave da sua mentalidade, você tem que virar, quando a sua mentalidade, e eu falava, gente, tá bom, deu, né, todo mundo fala a mesma coisa, mas é verdade, porque eu vivi isso, até que eu mordi a minha língua, e realmente entendi que depois que você vira mesmo a sua mentalidade, tudo começa a caminhar de acordo com esse novo pensamento. Exatamente. Porque a gente pensa, logo a gente age diferente e logo o resultado é diferente. E é tão clichê, mas é tão verdade, gente. É muito verdade isso. Nova mentalidade, novos resultados. Novos Não resultados, porque se muda a mentalidade, você já começa a procurar mais daquilo. Você vai encontrar no caminho pessoas que estão com essa mentalidade nova sua, Exato. Que vai te levar a novos lugares, que você vai ter novos resultados. Então, assim, realmente, é clichê, mas se não mudar isso aqui, querido, segue o baile aí como tá tendo. Exatamente. Falando nisso, foi pelo um evento pequeno que eu inventei, que eu criei uma nova empresa em nome do MF Londres, que é a empresa MF Londres Gourmet. Isso é novidade para mim. Sim. Foi, parabéns! Que bom! Já tenho quase tudo preparado para começar a fazer esses eventos. Isso é novo? É novo. Tem aí já os coisinhos em cima. Muito bem, olha isso, gente. Bem, amei, eu não sabia. Não, fica registrado aqui assim também. Tô me sentindo lisonjeada de saber disso pela primeira vez. Foi através desse pequeno evento da Miriam, não sei se conhece. Ela teve também no método. Sim. Foi lá que eu senti que tinha que fazer algo. Pensei, vai ser isso. Porque o MF Londres, como todo mundo sabe, é o nome do canal do YouTube. MF Londres, não é? Sim. E através daí veio o MF Londres Podcast, que é onde nós estamos presentes hoje. Sim. E daí tem mais eventos, que é esse aí, o MF Londres Gourmet. Sim. E tem outro aí que ainda está no forno, está quase saindo, que esse aí já envolve mais uma estrutura maior, mas em breve todo mundo vai ficar sabendo também. Mas eu vou aproveitar aqui agora. Sabe, se você aceitar, eu vou produzir um vídeo seu do MF Gourmet, combinado? Tá bom. Muito bem. Muito bem, obrigado. Porque eu amo empreendimento agradeço. novo. Então eu vou fazer essa estratégia para você e vai ser sucesso. Já é um sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito obrigado, tá? Por nada. Obrigado. Eu amo coisa nova. É isso. Eu falo que ambiente, coisa nova, empreendimento novo, pessoas novas, é sobre isso, gente. Exato. A gente atrai pessoas e eu amo coisa nova, de verdade. E você tá de parabéns, porque eu já sou muito fã disso aqui e tenho certeza que eu já vou ser muito fã do
Vai MF ser Gourmet. muito bom depois. Amei o nome Vai já. ser muito bom. Muito bem. Obrigado. Vamos a mais uma pergunta aqui deste tópico. Quais foram os desafios mais marcantes até hoje? Olha, os mais marcantes foi lidar com pessoas. Como que eu vou falar? É proibido falar o que eu tô pensando. Não é Não é, proibido, não é proibido. É lidar com pessoa desanimada, que não pensa o que você pensa, que acha que tudo que você pensa é o fim do mundo, que seu sonho é uma balela, que isso não dá certo. Pessoa desanimada, eu acho que é isso. Ou seja, são pessoas Que que tem a cabeça assim, ó. estão dentro daquela caixa e não querem sair da caixa. Se sair fora da Isso. caixa, já não é o mundo delas. E todo mundo que sai ou é inatingível, ou você nunca vai conseguir ser igual, Exato. ou você é sempre, enfim, pessoas negativas, eu acho Exato. que essa seria a palavra. Então, Improdutivas. Eu acho que improdutiva, tudo improdutiva, insuportável, insociais. insocial, pessoas assim, pessoa nota zero. Muito Isso bom. pra mim é o ó do Borogodó. Exato. Vamos a mais uma caneta então? Mais uma caneta, vamos lá. Eu tô gostando dessas canetas. Vermelho. Vamos ver o que tem. Sucesso. Ai, essa palavra é linda. Eu amo. Ó, sucesso, ele atrai mais sucesso pra mim. Exato. Então, o que eu procuro? Tá perto de pessoas, não só que já têm sucesso, mas que tá caminhando como eu para o sucesso. E eu sei que o sucesso, ele é como uma onda. Ele vai, você tem pico alto, pico baixo, e segue o baile. Mas se você tá buscando e tá ao lado de outras pessoas, que várias palavras aqui têm o mesmo sentido, né? Então, se você tá buscando sucesso e tá ao lado de pessoas que também estão indo para o mesmo caminho, e também de pessoas que já chegaram lá, que isso também é muito importante. Não vou, né? Assim como eu tô fazendo uma mentoria para transitar do celular para a câmera, eu sempre quero estar do lado dos melhores. Então, para você de fato alcançar, você tem que investir em material, em conhecimento, em tudo. Mas eu acho que mais importante que isso é também você estar ao lado de pessoas que estão buscando sucesso. Exatamente. Porque senão vai ter desafio no meio e você acaba desanimando. Desafios vamos ter sempre, né? Isso. Só que temos que ter persistência para nunca desistir. Exato. Há uma frase que eu falo sempre e encaixa-se em todo lado. É desistir de desistir. Exato. Ótimo, perfeito. É isso. Nunca ouvi isso, mas é muito real. Entende? E se andarmos, como você falou, com pessoas que querem sucesso, sim, não falo que faça exatamente o que essa mesma pessoa faz, mas temos abertos, a nossa mente aberta para fazer coisas novas que ainda não existem, como por exemplo isso que eu falei há pouco do MF Fontes Gourmet. Não vi de várias pesquisas que eu fiz, no local certo, na hora certa, eu lembrei, eu posso fazer isto. Claro. Portanto, é andar com pessoas de sucesso. Sim, faz toda a diferença. E outra, a gente que anda com o mesmo propósito, a gente se complementa de alguma forma. Exatamente. Em alguma hora do caminho a gente vai se complementar. Exatamente. Então, não tem como não ter sucesso ao lado de pessoas que estão buscando sucesso. Exatamente, é isso aí. Vamos a mais um tópico aqui. Quem é você além da sua profissão? Eu sou uma pessoa muito engraçada, que muita gente fala, e eu tenho que me conter. E eu tô tentando me conter. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho aprendido que eu não vou deixar de ser eu, aonde quer que eu vá, entendeu? Então, mas é um desafio, porque muitas vezes eu me empolgo, e aí a pessoa sai daquela entrelinha do profissional pro engraçado. Então, eu tô aprendendo... A resposta seria, eu tô aprendendo a equilibrar quem sou eu no profissional. Porque na vida pessoal eu sou assim. Eu vou brincar, eu vou rir, eu amo levar a vida leve, eu amo pensar grande, eu amo sonhar, eu amo executar, eu amo ver gente crescer do meu lado. Eu acho que minha maior alegria, quem sou eu mesmo, é ter do lado pessoa que evolui. Exatamente. Essa sou eu. Eu amo ver pessoa evoluindo. Eu sempre falo, gente, põe amor nas minhas palavras, dou-lhe uma lapada, mas é pro seu bem. Entendeu? Então eu falo, ai, Manuel, põe amor na minha palavra, mas... Entendeu? É isso aí. Essa sou eu. Muito bom. Mais uma pergunta. Como foi o seu início antes de tudo dar certo? Colorido, maravilhoso. Ai, foi o ó do Borogodó, né? Mas porque eu era inocente, eu era muito imatura. Então foi bem difícil, mas pelo fato do meu lado. Eu não tinha maturidade para lidar, nem com
com dificuldade, com desafio, com negativismo, com tudo ismo que tinha de ruim em volta de mim. Então, eu acho que foi mesmo falta de maturidade. Então, como que eu vou dizer para você? Pera, mano, eu veio tanta coisa na minha cabeça agora. Dá uma pausa aí, editor, pausa. Pera, que até suei. Pera. É que daí veio um monte de coisa ruim na cabeça. Deixa eu beber uma água. Socorro. Volta a pergunta, Manuel, sorry. Passa de novo. Tô suando, tô grudando? Não? Como foi o seu início antes de tudo dar certo? Foi o do Borogodó mesmo. Não tenho o que dizer. Foi desafiador. Eu diria que foi desafiador, porque eu me comparava muito com as pessoas, principalmente no lado profissional. Eu me comparava, eu me diminuía, me sentia incapaz, não tinha voz. Então, eu acho que foi desafiador. Essa é a palavra. Desafiador. Desafiador. Isso. Muito bom. Foi bom porque se não acontecesse isso, se não acontecesse isso que aconteceu com você, você não era hoje a pessoa que é hoje. Exatamente. Isso sem sombra de dúvidas, foi o que me moldou até aqui. Exatamente. Para eu ter a maturidade que eu tenho hoje, para eu agir de fato entre ser feliz do que ter razão. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Exato. Nossa, em tudo na minha vida hoje. No profissional, no pessoal, na amizade, com meus filhos até. Exato. Então, muitas vezes eu vejo, eu falo, releva, a vida é uma só, a vida é muito curta, eu já tô com 40, então assim, não tem muita coisa ainda, eu vou ficar perdendo tempo? Não vou mais. Se tem uma coisa que eu não vou mais é perder tempo, Exatamente. Manuel. Porque o tempo não para. O tempo não para passado, e o tempo não volta. Exatamente. No passado ninguém mexe e no futuro somos nós que o fazemos. Exato. Então, se tem uma coisa que eu tô fazendo é isso, eu tô escrevendo um novo livro, não é nem uma nova história, não. Eu fechei um livro, eu peguei um outro em branco, com uma capa maravilhosa. O livro da nossa vida somos nós que o fazemos. Exato. Moldados por outras pessoas, tipo o Rafael Alves, sim, Paulinho, que nós temos aqui Paulo maravilhoso, nos bastidores, sim, entre outras pessoas, Ellen Graço. Sim, do qual sou muito grata, a Ellen Graço, Rafael Alves, Paulo Ricardo, FGV, gente, sou muito grata a eles, que foi onde tudo começou para mim. Exatamente. Então eu sempre vou ser grata a eles, a cada um de maneira especial, que foi ali que eu virei mesmo a minha chave, eu tive a oportunidade de estar onde eu estou e de ser quem eu sou. Ali, de fato, foi a virada de chave profissional da minha vida, com certeza. Não é novidade para ninguém. Se você ainda não conhece, vá conhecer a FGV, o Rafael Alves, a Ellen Graço, o Paulo Ricardo. Vá a fundo, de fato, para mudar mesmo a sua... Virar a chave mesmo. Ali é o lugar. É muito bom. A FGV é fantástico. Vocês que moram aqui em Londres ou no Reino Unido, vão lá. É muito bom. Os contactos vão ficar todos aqui embaixo de vocês, depois vão lá ver. Mais uma pergunta então. O que a levou a não desistir? Meus filhos, sem sombra de dúvidas. E não só pelo prover financeiro, mas depois de muito... Ainda falo, né? Como vocês sabem, falo pouco, quase não falo. Mas assim... Eu consegui aplicar na minha vida agora que eles aprendem muito mais, por exemplo, do que eu ficar falando. Exato, então, muitas coisas hoje eu já não falo mais como eu falava. Então, eu sempre faço, eu tento ensinar eles, eu falo, olha, por exemplo, uma tarefa de casa, qualquer coisa, eu falo assim, assim, assim. E eles vão me ver fazendo assim, 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 do jeito que eu pedi, do jeito que eu fiz, que eu mostrei. Então, eu acredito que o exemplo, ele é a melhor educação para os filhos. Então, o que mais me motiva é eles, sem sombra de dúvidas. Ou seja, eles veem aquilo que você faz como exemplo, não aquilo que você fala. Porque exato. Falar, todo mundo fala. Até falar papagaio fala. Exato, só que não fala. Como você começou na sua área? Foi, meu Deus, foi assim, uma virada de chave. Foi no Venci em Londres, isso. Que edição? Lembra? Do Pablo, 2025. 2025, na quinta, né? 2025, na quinta edição. Fui sozinha para lá. E na época ainda atuava na área da beleza, porém queria mudar.
E eu cheguei lá sozinha, todo mundo falando, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Eu falei, o quê? Eu sou estrategista, então, se cada um é cada um. E eu já tinha isso em mim, eu já tinha feito meu trabalho bem lá atrás de fotografia. Aí veio uma amiga, que hoje é minha amiga, um beijo, Carla, se você tá assistindo. Ela mora na Dinamarca, uma querida. E ela falou, por que você tá aí sozinha? Aí eu falei, porque eu não conheço ninguém. Não, mas o que você faz? Quando ela perguntou o que eu faço, eu ergui assim, eu falei, eu sou estrategista digital. É mesmo? Eu preciso de uma. Pronto. Ali já começou uma amizade, tudo começou. Isso lá no evento? Dentro do evento, na hora do intervalo, que eles falaram, faça network. Eu pensei, network com quem, gente? Eu não conheço ninguém. E na minha cabeça ainda precisava conhecer alguém. E não, pelo contrário, ali realmente, de fato, nasce parcerias, nascem sociedades, nascem amizades para a vida. Exato. Então, ali, naquele momento, ela estava desenvolvendo um aplicativo do qual precisava de estratégias, a gente desenvolveu o nome juntas. Então, assim, foi toda uma construção da qual, daquele sim que eu falei para ela, veio outras oportunidades. Ali começou, de fato, eu comecei a levar as duas vidas, né, tanto na área da beleza como estrategista. Comecei, de fato, na internet. Eu tinha 6 posts, Manuel, daquele dia. Ai, gente, eu tinha, eu acho que 80 seguidores, uma coisa assim. Não, menos até, não lembro. Mas eu não sabia nem quem eram meus seguidores, porque eu só seguia, eles me seguiram de volta, então eu não sei quem era. Mas, enfim, foi um divisor de águas. Então, ali eu comecei a, de fato, me posicionar como estrategista digital. E ali começou a minha história na internet. Eu sempre falo, novas pessoas, novos resultados. Exato, não tem como. Exato. Eu só agradeço a Deus por ela ter me puxado ali, sabe? Me perguntado. E de Deus ter me dado essa coragem de falar uma coisa que eu não era ainda. Era o que estava no meu coração, mesmo já formada na universidade aqui em Londres, como gestão de negócios, business management, que eu me formei na University of Roehampton. Roehampton? É aqui perto. Mas era no polo do centro que eu me formei, okay. Não era nesse, okay. Mas é a mesma instituição. Então, mesmo sendo formada, não atuando na minha área, naquele momento Deus me deu a coragem e eu falei, eu sou, porque é aquilo que tinha no meu coração. Exato. E de fato, é o que aconteceu e eu estou muito feliz fazendo o que eu faço. Realmente eu me descobri profissionalmente. É isso aí, muito bom. Mais uma pergunta. Você já teve medo do início? Como lidou com isso? Meu Deus, eu tive medo, eu tive muito medo. E como lidou com isso? Olha, Manuel, eu não caguei na calça porque a bosta não estava pronta. Essa é a verdade, porque eu estava com muito medo. Era trabalhos que eu nunca fiz, que me deram responsabilidades para fazer, e do qual falaram, você faz? Faço. Você já fez? Não, mas eu vou fazer. E às vezes dava certo, às vezes não dava. Exato, que é meu sobrenome é determinação. E do qual eu fui, e a gente aprende no caminho. Exato. Se você esperar tá pronta, isso também não é clichê. Você já tá atrasada. Não, você pode até estar pronta, mas você já tá atrasada. Muito. Uma pessoa muito menos qualificada que você já começou e já tá fazendo dinheiro. Exatamente. Eu sempre falo isso para todas as minhas clientes. Dani, mas apareceu uma oportunidade, mas eu não fiz ainda. Pois essa é a primeira. Exatamente. Então vamos fazer, vamos descobrir como fazer e você vai fazer. E eu faço ela fazer. Exatamente. Eu dou aquele empurrão que estava faltando. O empurrão necessário. Exato. Exatamente. Muito bom. Qual foi o maior erro que você cometeu? Me anular por muito tempo. Falar sim para os outros e não para mim mesma. Exato. Por muitos anos. Concordar com tudo e com todos e falar não para mim. Em todas as áreas da minha vida. No profissional, no pessoal, no relacionamento, em tudo. Então, por muito tempo eu me anulei. Então, eu acho que esse foi a pior decisão da minha vida, foi dizer não para mim mesma. E não é egoísmo, porque eu achava que era egoísmo, e não é. É de fato você tá bem, colocar a máscara em você na hora do doer pra capar, você tem que estar respirando para poder salvar o coleguinha. Exatamente, é isso aí. O que você faria diferente se começasse hoje? Nada. Nada, por quê? Porque eu não seria quem eu sou. Exatamente. Então eu não mudaria, por mais que teve muita coisa que vai falar, você não serve, arrependo, mas se fosse para saber onde estou hoje, com a cabeça que eu estou hoje, eu não mudaria nada.
Porque eu sei que se eu mudasse, eu não estaria era com a por isso mentalidade que eu isso, tô hoje. Exatamente. Então foi a custa de muita lágrima, de muito ranger de dente, de muito choro, de muito sofrimento, de muito desafio e de muita alegria também, Claro. de muita conquista também, de muita superação também, mas é que me tornou quem eu sou, então eu sou muito orgulhosa de quem eu sou hoje. Acho Muito que essa é bom. a palavra. Muito bom. Mais uma pergunta. Quem foi a pessoa que a ajudou na sua jornada? Quem foi a pessoa que me ajudou na minha jornada? Em que sentido da minha jornada? Na sua jornada que você tem hoje, das mentorias, por exemplo, na sua jornada de vida, para chegar Sim. até onde chegou hoje? Olha, quem me deu a primeira oportunidade foi a Ellen Graça, gratidão, Ellen. Mas depois, quem realmente não deixou eu desistir foi o Paulo. Então, assim, realmente você ter um amigo de verdade que tá do teu lado, que torce por você e que sabe das suas loucuras, das suas dificuldades. O dia que eu menos acreditei, ele tava ali e ele, não, Dani, vai dar certo. E tinha dia que eu, não, Paulo, mas não vai. E ele, não, vai sim, vai para cima que vai dar certo. Então, eu acredito que tanto a Ellen quanto o Rafael também, que tem uma parte muito importante nisso, que me deu muitas oportunidades, principalmente sabendo que eu não sabia de nada. Então, assim, eu serei sempre grato, mas mesmo que a pessoa te dê a oportunidade, você precisa de um suporte emocional. Exato. Então, esse suporte emocional eu tive do Paulo. Então, saber, assim, que eu realmente estava cercada de 3 pessoas maravilhosas, ainda estou, eles são maravilhosos, são pessoas importantíssimas na minha vida. E eu sempre vou ser grata, a gratidão resume o que eu sinto pelos Exato. 3. Ou seja, andar com as pessoas certas. Exato, que faz toda a diferença, toda a Exatamente. diferença. Mais uma pergunta. Como você lida com os momentos difíceis? Eu choro, eu como doce, eu não durmo, tomo uns 3 cafés a mais e passa. E vejo como que eu vou resolver aquilo tudo, penso num plano, faço plano, se der errado eu faço outro plano e vou fazendo plano até dar certo, Exato. até sair daquilo. Aquela assim. palavra que volta, persistência. Exato, determinação. Determinação também. Porque nem todo plano vai sair como a gente pensa. Exato. Aí tem um plano A, o B, o C, o D. Aí todo mundo fala assim, você não pode ter um plano B. Gente, tem que ter. Porque se o plano A é fazer lá, como é que eles falam? Você não pode ter o plano B é fazer o A dar certo, não é? Então, mas às vezes o B não dá certo. Aí você tem que fazer o C, o D, o Z para o A dar certo. Então, vou fazer. Eu faço isso. Fazer até dar certo. Exato. Eu vou fazendo, eu não tenho determinação, meu filho. Eu posso cair, eu levanto até dar certo. Isso. Enquanto não der certo, eu não vou parar, Paulo. Paulo Manuel. Isso. Não vou dar certo. Não vou dar certo. Eu vou dar certo. Vai dar certo, já deu certo. Né? Já deu certo. Já deu certo. É isso que eu penso. Já deu certo, só falta a data chegar e encontrar meu plano, entendeu? Exatamente. É isso. Como o que passa na sua cabeça quando pensa em desistir? Eu tenho meus dias também, gente. Eu sou muito alto astral, mas eu tenho muitos dias de desistir. Já tive vários, assim, de falar: deu, não. Acho que é melhor, né, voltar. Vamos tentar outra coisa, tentar do zero. Aí eu penso: não, mas não é. Eu amo o que eu faço. Então aí eu começo a ver meus clientes, aí eu volto, o resultado, de onde estavam, onde estão. E ainda o que tudo tem para conquistar, e assim, eu me realizo muito, porque o meu trabalho é realizar o sonho de outros empreendimentos de outras pessoas, Exato. Ou seja, eu trabalho também não só realizando o meu, mas realizando de outras pessoas. Então isso mexe muito comigo, e aí que eu tenho mais certeza que eu estou no caminho certo, então isso é o que me impulsiona para não desistir. É isso aí, muito bom. Como acredita mais em talento ou em consistência? Eu acredito na consistência. Porque você pode até ser talentoso, mas se você não tiver a consistência, o consistente vai ganhar de você. Exato. É igual a corrida da tartaruga com o coelho. O coelho vai muito rápido, mas a tartaruga, ela mantém. E ele vai cansar. Porque ele é talentoso, mas ele não tem a consistência da tartaruga. Exatamente. Então eu acredito muito, porque eu não tinha habilidade nenhuma com o telefone, comecei com um telefone que nem memória tinha, comprei um outro telefone do qual encheu também, hoje tem uma memória extra, enfim, você vai fazendo conquistas, e na minha própria análise de vida, eu vejo que eu não tinha talento,
Então, o que me fez estar onde eu estou hoje e ainda tenho muito para alcançar é a persistência de não desistir. Exato. A determinação de falar, não para. E É eu não isso. paro, não. É isso Eu aí. sou teimosa, não. Sou teimosa. É isso aí. Qual foi o hábito que mudou a sua vida? Cuidar da minha saúde. Isso mudou tudo. Me olhar com mais amor, não só por fora, mas desde a alimentação, ter tempo para mim, ler bons livros, fazer meu exercício, ter meu tempo com Deus, realmente cuidar de mim, da minha saúde, afeta de maneira positiva tudo à minha volta. Muito Isso bom. é uma coisa que, além de servir de exemplo para os meus filhos também. Né? Exato. Mais uma pergunta. Qual o maior desafio da sua área? Na minha área. Lidar com pessoas? Às vezes tem pessoas que... Não sei. Não, eu acho que é a comparação. Também. A comparação na minha área eu acho que é o maior desafio. Por quê? Fulano faz assim, fulano faz assado, fulano entrega em tal tempo, fulano entrega em menos tempo, fulano entrega assim, fulano... Eu acho que a comparação do burburinho, eu acho que esse é o maior desafio. Mas do qual hoje, graças a Deus, eu tô muito mais tranquila. Antes me fazia mal, já eu tô de boa. É? Uhum. Muito bom, então. O que você diria para quem quer entrar na sua área? Começa, não tenha vergonha e registre tudo que você faz, porque se tem um arrependimento que eu tenho é não registrar, porque eu tinha vergonha, eu achava que era muito feio os meus vídeos, então eu ficava com vergonha de pedir para os outros me filmar. Peça para as amigas, amiga, me filma trabalhando, porque a gente que é videomaker, a gente não tem material nosso, porque esse é o nosso trabalho, é gravar as pessoas. Então assim, não tenha vergonha. Primeiro, comece com o que você tem. A única coisa que você tem que fazer é limpar a câmera do seu celular, é a única coisa. Seja lá o celular que você tiver. E filmar também, E né? filmar. É a única coisa. Mas limpar a câmera antes, a lente antes, é a única coisa que você não pode deixar de fazer é isso. O resto vem com o tempo. Você vai ganhar firmeza na mão, você vai ganhar um olhar diferente, você vai ganhar ângulos diferentes, experiência como tudo na vida. Como do mesmo jeito que se você for para academia hoje, você não volta todo definido, você não vai começar qualquer tipo de trabalho, ou Exato. seja, gravar, ou seja, fazer uma estratégia, ou seja, atender um cliente, ter a segurança, saber lidar com pessoas. Nada na vida você vai fazer bem feito 100% na primeira vez. Tudo treino. Exatamente. Então, eu diria, começa com o que você tem, não se compare, por mais que a gente se compare, faça o seu melhor e vai ter alguém do teu lado que vai acreditar em você, vai te motivar e assim, e cada trabalho você só vai melhorando como tudo na vida. Eu costumo falar assim, faça o seu melhor com as condições que tem, até ter condições melhor para fazer melhor ainda. Pronto, não preciso dizer mais nada, palmas para ele. Entendeu? Muito bem, É isso é isso aí. Que conselho você daria para quem está começando do zero? Neste caso, na sua área. Não escute ninguém além do seu coração. Exato. E se te traz paz, é porque Deus está ali naquele propósito com você. Agora, se tem uma pulga atrás da orelha, se tem alguma coisa, alguém está te propondo alguma coisa, é errado, meio errado, não é muito errado, não vá. Então, se eu pudesse mesmo dar um conselho para você que está aí, principalmente aqui em Londres, que você quer mudar de profissão, que por muito tempo eu achei que era impossível, eu tô aqui para te encorajar que é possível sim, não vai ser um mar de rosas, não, só que é possível sim, seja persistente, começa com o que você tem, não se cobre, não se compare e não desista, porque daí também se fazer tudo isso e desistir, daí o problema já era meu, aí o problema é seu. Exatamente. Aí eu já não garanto, o seguro não cobre. O seguro não cobre. O que você gostaria de ter ouvido no início? Se ama, se cuida, olha para você, olha mais para você. Eu acho que é isso que eu gostaria de ter ouvido, porque eu acredito que isso teria feito tudo ser mais leve comigo, porque eu sempre me cobrei muito. Então eu acredito que ter olhado mais para mim mesma durante todo esse tempo, eu acredito que seria mais leve. Essa é a palavra. Muito bom. Qual foi a lição mais importante da sua vida? Que eu tenho que me amar, eu tenho que me cuidar.
Porque quando a gente está perto de uma pessoa que se ama, essa pessoa é feliz 100%. Então ela vai emanar felicidade, ela vai emanar alegria, porque ela se ama. Agora, se pega uma pessoa depressiva, diz, ai, é amargurada, a pessoa exala aquilo. Então ela é mal-humorada. Então, assim, se ama, se cuida, ai, não sei, eu acho que é isso, é a gente se cuidar mesmo, se amar para poder distribuir isso para os outros e ser leve, porque a vida é muito curta, Manuel. A vida é muito curta para ser pequena. Exato, e para se preocupar com tão pouco, para fazer um tempestade no copo d'água, sabe assim? Isso aí. O que o sucesso significa para você? É ter saúde e dormir em paz. Isso para mim é o maior sucesso da vida. Se você tem saúde, seus filhos têm saúde e você tem paz, você fecha o olho na hora de dormir e fala assim, obrigado, Senhor, porque eu tenho paz. Não é, e por muito tempo eu achei que era coisa material, que era dinheiro, que era... Não, é paz de espírito, é paz no seu trabalho, é paz com suas amizades, é paz no seu relacionamento, é paz literalmente de ter uma conexão com Deus sincera e não à toa. Quando você se cuida, parece clichê, gente, mas não é. É de dentro para fora. A mentalidade, tudo é mais leve. Até o desafio, quando vem, você torna-se mais leve. Porque você tem até mais discernimento para falar, opa, pera, o que eu posso? Como que eu posso? E quando você não tem paz, você nem para pensar como que eu vou resolver isso. Você já quer e atropelar. Às vezes tinha uma saída tão mais tranquila, ou só será que é isso mesmo? Às vezes nem era aquilo tudo. Então, assim, o autocuidado, ele emana paz para tudo. Exato. É isso que eu acredito. Muito bom. Você acredita que qualquer pessoa pode chegar lá? Eu acredito desde que a pessoa queira. Isso. Eu acredito desde que a pessoa queira, porque a gente tem o livre-arbítrio. Exato. Então, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, eu acredito que se a pessoa quiser, sim. Tanto se fosse assim, pessoas pobres da favela, de baixa renda, não alcançariam grandes coisas, grandes universidades, porque a pessoa quis. Ela fez diferente, como ela podia ir para um lado errado, ela foi para o lado certo, escolheu a educação. Então, eu acredito que sim, qualquer um, porque o sucesso, ele muitas vezes, por mais que ninguém faça nada sozinho, ele depende da sua determinação, isso é singular. O sucesso depende de nós próprios. De nós próprios, exato. Então, eu acredito que sim, se tiver determinação, consegue ser. É isso mesmo, muito bom. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? Da minha vida? Foi uma vez que eu ouvi a rádio. Qual rádio? Eu não lembro a rádio, mas era em inglês. Okay. E era isso que eu ouvia. E aí eu pensei, nossa, né, o dia que eu entender isso, eu acho que vai ser muito legal. E na minha cabeça. Só que o meu amigo que estava do lado, ele falou assim, você viu o sotaque? Aí eu falei, sotaque? Eu pensei, eu não tô entendendo o que ele tá falando, que separar se tem sotaque nessa língua. Aí eu falei, você entendeu tudo o que ele falou? Aí ele falou, sim, eu entendi. Então, aquele dia eu vi que eu falei, isso é a coisa mais difícil da minha vida, eu nunca vou falar essa língua e quiçá separar o sotaque. Então, depois, quando eu me vi anos depois, dentro de uma universidade em inglês, teve um dia lá, Manuel, eu lembro que eu comecei a chorar de alegria, de falar, meu Deus, eu tô aqui, eu sou capaz, eu não falo eu tenho meu sotaque, eu não falo sem o meu sotaque, e eu amo meu sotaque também para falar inglês, e ainda tem muitos erros, porém me comunico e me faço entender. Era o que falou, o que interessa é que as pessoas nos entendam. Exato. E não como a gente se fala. Também não vamos falar de qualquer maneira que as pessoas não entendam, mas temos. Claro. O ponto é que as pessoas nos entendam. O contexto. Se você conseguiu passar o contexto, mesmo ali com um erro de gramática ou de uma conjugação de verbo errado, que pra gente brasileiro é mais difícil. Então, assim, independente, quando eu vi aquele dia, que eu ouvi aquela rádio, que eu não entendi nada, eu pensei, será que um dia eu vou falar isso? E eu lembrando de mim dentro da universidade, assistindo aquela aula e entendendo tudo, realmente eu chorei de alegria e falei, Deus, esse era aquele que era o dia mais difícil, hoje não é mais. Então, aquele para mim foi o dia mais difícil.
Exato. que eu pensei que eu nunca seria capaz. Mas chegou lá. E cheguei lá. Chegou lá, isso aí. O que a fez continuar mesmo sem garantias? Meus filhos, sempre, sempre meus filhos. Seja para desistir, seja para continuar, seja para deitar, chorar um pouco e voltar tudo, sempre meus filhos, sempre. Meus olhos brilham para fazer tudo por eles. Volto a dizer, seja no financeiro, no emocional, no apoio, no carinho, no cuidado, sempre é eles, tudo por eles. Pegando nessa resposta, você já duvidou de você mesma? Eu não tenho esse número para te falar. Já duvidei muito de mim. E esse eu acho que foi um erro também. Foi principalmente quando eu ouço o feedback da própria cliente, de falar, nossa, Dani, graças a essa estratégia que você me passou, eu consegui ver um outro ponto de vista do meu negócio, ou se não, eu fechei uma cliente, ou se não, através daquele conteúdo, a pessoa chegou até mim. Então, assim, saber de resultados do que o meu trabalho foi capaz de gerar de forma positiva, meu Deus, isso me faz continuar de falar assim, não, eu duvidei, mas eu sou capaz. Exatamente. Então me dá... Foi com dúvida mesmo. Fui com dúvida mesmo, e eu penso, ainda bem que eu fiz com dúvida. Exato. Porque imagina se eu tivesse certeza. Era melhor já ainda, estava né? tarde, já estava tarde. Exatamente. O que você quer deixar como legado? Como legado, eu quero deixar a certeza que as marcas estão comunicando o que cada cliente específico precisa ouvir. Isso é o que eu quero deixar. Muito bom. A última pergunta. Se você pudesse falar com você do passado, o que diria? Se ama, minha filha, vai pra academia, come menos doce, sabe? Fica mais tempo com seus filhos, cuida de você, vai pro salão, vai se arrumar, porque eu arrumava tanto as outras pessoas e não me arrumava, não me cuidava. Então se ama, se cuida, é isso que eu ia falar. Ô, filha, se cuida, filha. É isso que eu ia fazer um carinho. Muito bom. Vamos aqui ao último tópico. Dentro desta caixa tem umas cartelas. Você tira uma cartela e vai falar a frase e vai falar sobre essa frase. Ok. Posso escolher qualquer uma? É um sorteio. Uhum. É isso? Não, é ler e vai falar sobre essa frase que você... Um hábito seu que quase ninguém entende. Qual que é um hábito meu que quase ninguém entende? Falar uma coisa séria dando risada. Eu acho que é isso, muitas vezes a pessoa não entende, porque daí eu tô fazendo uma brincadeira, a pessoa não entendeu. Então esse é um hábito que eu tenho que melhorar. Ou seja, você falando sério, rindo e a pessoa pensa que está brincando, é isso? Exato. Ok. Isso é um hábito que muita gente não entende, mas que eu vou melhorar. Vou melhorar. Tá bom. Muito bom. melhorar. Pode colocar aqui e tiro Vou uma melhorar. outra. Se você tivesse que dar um conselho pro seu eu de 10 anos atrás, vai pra academia, toma vitamina D, come menos doce, vai no cabeleireiro, corta esse cabelo, hidrata o cabelo, se ama, se cuida. Isso que eu ia falar. Que sua vida vai ser melhor, você vai vestir roupa que você quer, não a que cabe. Exatamente. Entendeu? Mas é isso mesmo. Porque eu queria pôr uma roupa, mas nem sempre me cabia. Então, e já me frustrei muito com isso também. Já chorei em vestiário de roupa, de loja. Ixi, Tanto chorei. eu gostava daquela roupa Exato, e tava lindo só no manequim. Quando eu colocava, ai, tá tudo errado, tudo feio. Mas não era a roupa que estava errada. Não, era meu peso. 1,5 metro de pessoa, com tudo aquilo de quilo que eu tinha, não cabia, né, Manuel? Exato. Não cabia. Mais outra? uma, sim. Se fizer favor. Uma decisão que mudou sua vida para sempre. Ter ido no dia errado lá na FGV. Ah, isso mudou minha vida para sempre. Porque quando eu fui lá, eu fui no dia errado. E foi quando? Era para ser na sexta-feira, era para ser no sábado a inauguração. Ok. E eu fui na sexta. Porque a princípio, quando eu recebi, quando eu vi o anúncio, apareceu para mim, tudo era no dia 14, nunca esqueço, era no dia 14. Novembro, né? 14 de novembro Isso, de 14. 2025. Não. 5 ou 4? 2000. 5, né? 2025. 2025. 2025, dia 14 de novembro de 2025. Me inscrevi na mesma hora, falei, vou estar lá, tarará, tarará, e vai ser, acho que 19 horas, não me lembro. Combinei com a babá, tudo certinho para ficar com meu filho. E aí cheguei lá, eu não vi nada. E a porta, e eu não sabia que porta, e eu entrei até por uma porta errada.
E quando eu vi, não tinha cadeira, eu vi o pessoal da equipe, alguns sentados no chão. Ainda eu pensei, acho que eu tô na parte do camarim. É isso que eu pensei, não tô na parte certa. Aí, quando eu bati, me olharam com aquela cara, tipo, quem é você? Aí eu falei, o evento, né? É aqui? Aí, não, o evento é amanhã. Ainda a Ellen falou assim, é o encontro dos ansiosos, pode entrar. Quantos ansiosos gostei dessa. E daí eu já cheguei adiantada. 24 horas, né? Exato, aí o que eu poderia fazer? Eu poderia ir embora, só que eu pensei, a babá já tá paga. Eu não vou voltar para casa agora, ela já tem um compromisso de ficar lá até mais tarde. E aí eu falei, eu vou ficar aqui, vocês estão precisando de ajuda, não sei, alguma coisa. Aí eles estavam encapando as cadeiras, eu falei, vou ajudar, e fui encapando junto, e aí ali a gente foi conversando. E ali construímos uma amizade, da qual estamos juntos até hoje. Então, foi assim, aí ela já perguntou o que eu fazia, aí como lá no Venci eu já tinha me posicionado como estrategista, já estava trabalhando, e falei, sou estrategista, e continuamos, e ali ela me abriu uma porta para fotografia, que já dali a pouco abriu a porta para o vídeo, e aí eu incluí o vídeo na minha estratégia digital. Só naquela noite. Foi o começo. Sim, é ali que mudou a minha tudo, vida para exato, sempre, exato. foi ali. Foi Muito ali. bom. Foi Muito bom. Isso é uma história muito boa. Nossa, Chegou antecipadamente no local. Um dia antes. E Muito bom. num dia errado que se tornou certo e mudou minha vida para sempre. Não foi no dia errado. Foi no dia certo. Foi no dia certo. Tinha que acontecer isso. Tinha que ser, porque senão não teria nada disso. Não teria essa conexão, não teria esse... não teria nada disso. Deus sabe o que faz. Isso, exatamente. Então Deus escreve direito por linhas tortas. Isso, exato. E foi o que aconteceu aquele dia. Vamos a mais uma cartela. Vamos mais uma. Qual foi o momento mais emocionante que você já viveu? É impossível falar um, eu tenho que falar dois. Pode que falar 3 ou 4. Foram os 2 partos, quando eu vi os meus filhos nascendo. Meu Deus do céu. Eu achei que meu coração ia sair pela boca. E eu tenho pressão baixa, eu achei que a minha pressão, eu não sei, fosse explodir. Eu senti meu coração... Porque por mais que você é mãe, que você está gerando, que você está sentindo, mas quando você visualiza na sua frente o milagre de Deus gerando uma vida, gente, é uma pessoinha na minha frente. Meu Deus, me deu para cuidar, para educar, que não sabe nada, que não sabia nem respirar, que se o médico não dá um tapa, ele não respira. Ou seja, os 2 momentos mais emocionantes da minha vida foi o nascimento dos meus 2 filhos, sem sombra de dúvidas. Foi o nascimento deles que realmente cada um me ensinou uma área nova da minha vida a ser uma pessoa melhor e me tornar quem eu sou hoje. Falando nesse gancho aí, quem era a Dani antes de ser mãe? Uma menina que não... eu nem lembro, para falar a verdade, porque eu tive meu filho com 19 anos. Então, assim, quando eu estava começando a viver a minha juventude, eu já pulei para a fase mãe. Então, eu não lembro muito, para ser sincera, mas eu era uma pessoa muito... de muitos amigos, de rir muito. A gente ia para a igreja também, ria muito lá na igreja. Era muito gostoso, era muito leve, mas de fato a minha vida antes não tem nem sentido, eu não consigo lembrar de muita coisa, porque de fato os meus filhos transformaram a minha vida para muito melhor. Teve muito desafio, porque é desafiador você criar um ser humano, você educar, você dizer não, como que eu explico tal assunto delicado, como que eu falo. É desafiador muitas vezes, mas é tão gratificante quando você vê o resultado como um todo, quem se tornou, como age, como pensa, como responde, como solta umas pérolas assim que você fica, é meu filho que falou isso, sabe? Ou meu filho ganhou tal medalha, ganhou tal coisa, ou conquistou, ou aprendeu. Então é muito... Não tem como falar só um, é os 2 mesmo, mais emocionante que eu já vivi. Como a Diana se sente depois de ser mãe? Realizada. E eu sinto que eu tenho um motivo para fazer qualquer coisa na minha vida, que são eles. Então, seja conquistar, seja não desistir, seja perseverar, seja correr atrás, seja voltar atrás,
seja qualquer coisa, é eles que são o meu alvo, entende? Eu sinto que hoje eu tenho um alvo e antes eu sinto que eu não tinha para nada. Como muitos adolescentes, né? Não vou generalizar, tem muitos que são muito centrados, mas eu sinto que eu não tinha um motivo. Eu só estava vivendo por viver. E hoje eu tenho um motivo. Ou seja, tem uma razão de viver, uma Exato. razão de fazer o que você faz hoje. Exato, Lembrando exato. sempre deles. Exato, lembrando deles, mas hoje com a diferença que eu penso em mim primeiro. Exatamente, claro. Porque eu sei que antes eu pensava muito neles e esquecia de mim, de todos, né? Eu pensava muito nos outros e esquecia de mim. Então hoje, primeiro eu preparo a minha pessoa, a minha mente, eu blindo a minha mente, me conecto com Deus para então poder dar o melhor para os meus filhos. Exatamente. Temos de estar bem com nós próprios para poder estar bem com a próxima pessoa. Exato. Muito, muito bom. Vamos tirar uma outra, estamos quase na reta final. A coisa mais arriscada que você já fez? Coisa mais arriscada que eu já fiz? São as tais perguntas do baú que vão buscar. Nossa, eu já fiz muita coisa arriscada. Só uma. Basta só falar uma. Meu Deus, deixa eu pensar. Foi dirigir à noite sozinha numa estrada que era mais de 50, que era 70 por hora. Eu acho que essa foi a coisa mais arriscada. Porque eu tava sem óculos e hoje eu uso lente. Mas eu tava sem óculos. Então eu falo que quem me levou foi Deus. Porque eu tava na linha mais devagar. Exato. Mas mesmo na mais devagar eu estava menos 70 e veio um caminhão, nunca esqueço. E veio um caminhão atrás de mim buzinando. E eu não sabia se ele estava buzinando porque ele estava sem freio. Eu fiquei com medo de virar e ele me atropelar. E eu acho que essa foi a coisa mais arriscada que eu fiz, que eu não devia ter ido. E eu tava nervosa, né? Eu tinha acabado de sair de uma discussão. Então, assim, discussão, não dirija, pelo amor de Deus, não façam isso, gente. Então, essa foi a coisa mais arriscada. Peguei autoestrada, né? Como dizem. Sim. E fui mesmo sem rumo, vamos dizer assim. Peguei e fui dirigindo, assim. Acho que essa foi a coisa mais arriscada que eu já fiz. Do qual eu só lembro no retrovisor, aquela luz assim, aumentando. Eu falei, mas graças a Deus ele freou e eu fui e deu tudo certo. Muito bom. Vamos tirar uma última. Essa de passou. Tudo bom. Uma vez em que você subestimou alguém e se surpreendeu. Eu mesma. Eu me subestimei total. E quando eu vi o trabalho que eu entreguei, eu falei, tô no caminho certo. Tô no caminho certo, agora ninguém me para, ninguém me segura, porque eu tinha certeza que do jeito que eu filmei, não ia sair um bom material, eu tava nervosa, tava insegura. Na verdade, eu não tava nervosa, tava insegura. Mas quando eu vi que eu consegui construir uma linha editorial, saber o que é importante, tá em qual parte, principalmente para fazer a pessoa que não está presencial sentir a emoção de quem está. Ou, no caso, né, isso é de um evento, nesse caso específico. Mas quando é de uma empresa, é levar a importância daquele serviço para quem está assistindo. Exato. Mas nesse caso aqui, que eu me subestimei, foi em um evento, eu não tinha certeza de como ia ficar o resultado, e quando eu vi que o resultado realmente superou as minhas expectativas, eu me surpreendi comigo mesma e, bati nas minhas costas e falei, parabéns, você tá de parabéns. E esse evento foi onde? Qual foi o Foi evento? o Eu Venci em Londres. Ah, ok. Na quinta edição? Não, nessa edição. Ah, nesta sexta? Foi, 2026. Okay. Sim. Quando eu vi o material... o material que você fez lá no evento, ok. Sim, que eu tava muito nervosa, muito insegura. Então, quando eu vi o resultado, eu falei, eu me surpreendi, falei, parabéns, você tá de parabéns, deu tudo certo, sabe? Isso aí, aquela coisa no final que você... Ai, não comi, não fui no banheiro, fiz toda... Ai, mas deu certo. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado. Muito bom. Vamos aqui, esta caixinha pode ser sua. Essa aqui? Sim, só que tem que tirar uma rifa aqui de dentro, tem um número, se coincidir com o número que está de baixo, a caixinha é sua. Deixa eu ver. Eu sou pé quente, hein? Vamos a isso. Número 9, ou é 6? É 9, né? 9, é 9, gente, aqui. É número 9. Qual é o número que está ali? 5. Não foi dessa vez. Mas temos aqui uma surpresa para cada convidado que vem cá. Pode abrir. Obrigada, muito obrigada.
Olha, eu tenho aqui, gente, uma caneta personalizada. E tem uma Obrigada, recarga Manuel. também. Ah, muito Quando bem, essa- muito obrigada. Obrigada, Manuel. Tem outra caneta aqui, Ah, pode ler o que está escrito. gratitude por ter Gratidão, né? Gratidão por ter vindo no MF Londres Podcast. Muito obrigada. E para usar Manuel. essas canetas, tem uma agenda de bolso, né? Ah, sim. Olha só, é o kit completo. Exatamente. Obrigada. E Muito para obrigada. finalizar, temos a pulseira com a cor do grato por logo. ter vindo no MF Londres. Ah, já vou colocar. Já tô muito. Eu que agradeço pelo convite, pela conversa, pela recepção. Gente, para você que vinha aqui, você não tem noção da recepção, do café que ele. Ó, não vou dar spoiler, mas venham. E para finalizarmos, não podemos esquecer dos patrocinadores da Sol to Sol da Alexandre Marques, da segunda patrocinadora, a Star for You, e para finalizar temos a ADVBR UK da doutora Gabi, que vão ficar, os contatos vão ficar todos aqui em baixo, tanto da Dani como dos patrocínios vão ficar todos aqui em baixo, vocês depois vão lá ver. Mas antes de finalizarmos, eu gostaria que falasse uma frase de motivação para quem nos escutou até no final. Olha, a frase que eu diria é: não posta por postar. Entenda o que o seu cliente quer e precisa ouvir. Assim você vai vender sem se explicar demais. Eu quero agradecer à Dani por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço. E aqui finalizamos mais um podcast. Até no próximo. Até, tchau!